Então vamos lá. Boa tarde, gente. A gente está começando agora mais um LCD em Movimento. E a gente quer agradecer primeiro o último programa que foi sucesso de audiência, que a gente fez sobre representatividade negra na mídia. E graças aos compartilhamentos a gente alcançou, acho que mais de 100 mil pessoas, mais de 20 mil visualizações, foi muito legal. E essa é a nossa proposta, trazer sempre esses temas que são importantes, relevantes, que a mídia, né, o mainstream em geral, não traz para a discussão. Não, hoje o nosso tema vai ser infância, gênero e sexualidade. E a gente vai começar pedindo para cada um se apresentar um pouco, para contar um pouco sua história nessa trajetória. Fala um pouco das instituições também que vocês são vinculados ou alguma pesquisa. Pode pegar. Boa tarde, meu nome é Gregor, eu faço letras na UERJ e faço parte também do coletivo Ametista, que é um coletivo LGBT, criado por mim e outros amigos, incluindo o Matheus que está aqui na UERJ. Ai, meu Deus. Olá, meu nome é Bruno, sou professor de educação infantil, já tem 11 anos. Sou mestre em educação também aqui pela UERJ e participo do grupo de pesquisa CUNAD, que é Currículos, Narrativas Audiovisuais e Diferença. Boa tarde, oi. Eu me chamo Thaís, eu sou do coletivo Madame Satã, e além disso sou formada em psicologia pela PUC. O coletivo Madame Satã, ele veio da PUC, mas ele tem o objetivo de ir além dos muros da PUC e construir uma movimentação baseada em arte, militância, pautada no movimento LGBT e focado também nas questões de raça e classe. Boa tarde, eu sou o Matheus, eu faço serviço social aqui na UERJ, faço parte também do coletivo Ametista, junto com o Gregory, que é um coletivo LGBT+, formado na UERJ. Oi, boa tarde, eu sou a Amanda Matos, sou professora do Instituto de Psicologia aqui da UERJ, do programa de pós-graduação em Psicologia Social e coordeno o Degenera, que é o núcleo de pesquisa e desconstrução de gêneros, que é também sediado aqui na UERJ. Oi, eu sou o Leopoldo, sou mestrando em saúde coletiva aqui na UERJ, acho que é só isso. Como a gente estava conversando aqui antes, a gente tem uma mesa hoje toda LGBT. Então, para começar esse assunto, eu acho que a gente podia partir das experiências de cada um, individuais, das infâncias de vocês. Quem quiser falar um pouco sobre isso, de como é que foi essa relação de infância, de gênero, de sexualidade, de descobertas. Ok. Quem quer falar? Fica tranquilo. Então, por onde que eu começo? Conforme eu tava crescendo, obviamente eu não tinha consciência do que estava acontecendo comigo, sabe? Eu só interagia, eu só ia atrás do que eu gostava, eu só fazia o que eu gostava. Sem como eu posso falar? Sem dar um nome pra tudo isso, entende? Mas ao mesmo tempo em que eu agia dessa forma, as pessoas ao meu redor apontavam, isso é de menina, ou então isso é de menino, você não pode fazer isso, ou você deveria fazer isso, ou então você vai ser viado, você é viado, coisas do tipo. E eu não sabia o que fazer, porque eu era uma criança. Entende? Isso te afetava de alguma forma? Você tem uma consciência de qual momento você começou a pensar nisso? De uma forma assim, um pouco menos, digamos... Indiferente ao que diziam. Indiferente, isso. Cara, de verdade, eu sempre caguei. Só quando eu cheguei, sei lá, acho que nos 12, 13 anos, que eu fui pensar um pouco no que diziam, mas nada que tenha sido muito relevante na minha construção. Só que foi uma coisa chata, né? Porque, cara, você só tá vivendo, daí as pessoas vêm lá e querem falar como que você deve viver. Então, eu acho interessante como que as histórias se cruzam, porque assim, a gente vê que existe de fato um padrão, né, estabelecido, né, dentro das normas, e a gente, quando é criança, de fato a gente também não tem consciência disso. Assim, o meu relato também é muito próximo do seu, porque eu venho de uma geração onde meu avô
Ele teve 6 filhas mulheres, e aí ele não tentou, e sempre tentando ter um filho homem, ele não tentou o 7º por causa da lenda do lobisomem, que diz que se você tem 6 filhas mulheres e o 7º nasce homem, o 7º vai ser lobisomem. Uma avó veio do interior da Bahia, então acreditava muito nessas coisas. E na geração de netos também. Eram 5 netas e eu fui o único neto homem. Então eu brinco que eu fui o varão esperado, né? E meu avô dizia que eu ia ser o general das Forças Armadas e tudo mais. E eu me lembro que quando criança eu já brincava de escolinha, que eu queria ser professor. Eu falava que eu queria ser professor e brincava com as minhas primas de boneca e tudo mais, mas sem pensar nessas demarcações, né? Mas essas demarcações, elas são produzidas pelo mundo e elas acabam nos afetando. Como os discursos, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso é coisa de viadinho. E você ali, enquanto criança, você fica sem entender o que é esse mundo que está sendo apresentado a você e que você só quer viver as experiências, né? Que eu acho que o grande barato de quando a gente é criança e das crianças é isso. A criança é um sujeito das experiências, ela quer passar pelas experiências sem pensar nessas questões de gênero, mas essas questões de gênero, elas estão aí no mundo, sendo produzidas e nos produzindo, e elas vão nos deixando marcas, né? E aí a gente vai crescendo e a gente vai começando a entender e, enfim, às vezes no meio desse caminho surgem algumas angústias, porque você acha que você precisa estar dentro de um padrão, mas aí depois você também percebe que não é bem assim, mas é difícil você lutar, enfim, contra esse padrão, contra essa norma que está aí. Mas eu acho que a gente, enquanto criança, acho que o grande barato da criança é isso, né? Que ela tem essa possibilidade de se reinventar, de romper com uma sabedoria, assim, que eu costumo brincar, que eu sempre gosto muito de aprender com as crianças, né? Há 11 anos que eu trabalho diretamente com crianças na educação infantil, e eu sempre aprendo muito com eles de romper essas lógicas, de romper esses caminhos, assim, e como isso também afeta a minha história, né? A minha infância, enfim, é mais ou menos por aí. Eu acho que a sexualidade é uma coisa muito normal, assim, para as crianças. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças como as pessoas pintam. Só que eu acredito que ela vem de uma forma muito sutil. E eu acho que pra gente que é LGBT, ela vem de uma forma, além de sutil, a gente é muito solitário quando tá se descobrindo. Porque eu sinto que quando eu era novinho, eu não tinha muita noção do que eu era. Mas eu sabia que as pessoas sabiam o que eu era, porque eu era xingado na rua, na escola. Só que eu mesmo nunca tinha parado pra pensar o que era. E eu me lembro que, antigamente, você falar gay era um fardo muito grande. Então era muito difícil a gente debater. Tanto na escola, quando o professor falava alguma coisa sobre gay, eu me sentia muito pressionado. Por mais que eu não me assumisse, não tivesse a certeza ainda de que eu era gay, alguma coisa desse gênero, eu sentia que eu era pressionado porque eu sabia que meus amigos sabiam que eu não era igual a eles, mesmo não sabendo o que eu era. Uma coisa ruim, né? Sim, era um fardo muito pesado. Quando falava gay, eu lembro muito claramente que era muito pesado. E você ser xingado, entre aspas, de gay, era muito pesado na época. Eu me lembro que por muito tempo, mesmo sabendo que eu não era igual aos outros meninos, por inúmeros motivos, eu não queria, não que isso justifique alguma coisa, mas eu não queria ficar junto com eles, eu tinha mais amizade com meninas, eu achava meninos héteros um pouco idiotas, assim, no sentido bem amplo da palavra, mas eu tinha muito receio de me assumir alguma coisa, porque na escola eu não via essa representatividade. E eu queria que algum professor na época tivesse conversado comigo e falasse assim: Matheus, eu sei que você é diferente, tá tudo certo. Não tem problema que você é diferente. Só que com o passar do tempo, essa sexualidade vem mostrando. Em mim demorou um pouco, mas meus amigos começavam a se relacionar, a perder o bebê, a querer transar. E eu queria, só que eu não sabia como. E eu lembro muito que eu tentava muito, às vezes, gostar de uma menina, de beijar com uma menina. E eu lembro quando eu beijei a menina pela primeira vez, pra mim foi um troféu muito grande.
Porque eu cheguei na escola e falei para meus amigos, poxa, fiquei com uma menina. Então, assim, claro que o machismo na sociedade influencia muito, a religião propriamente dita influencia muito a cultura judaico-cristã, e é um peso muito grande. Então eu não tenho vergonha de ser gay, mas assim, não vou dizer que ser gay é uma coisa fácil, que não é. Eu, por exemplo, quando tive essa fase que eu fui crescendo, meus vizinhos, falavam, às vezes me xingavam, às vezes ia pro ouvido dos meus pais, que eu era gay, que eu era viadinho. E assim, os meus pais mesmo, eles tampavam os olhos. Então eles queriam sempre discutir, falar assim, não, meu filho não é isso, meu filho não é isso. Por conta, muitas vezes, da religião mesmo. E com o passar do tempo, a gente vai começando a ter noção das coisas que é, e ainda é muito confuso. Porque na época, hoje em dia se debate mais sobre essas coisas. Antigamente não se debatia. E isso não faz muito tempo, eu tenho 20 anos. Isso não se debatia antigamente. Então eu não sabia o que eu era, na verdade. Só sabia que eu não era igual aos meninos da minha sala. Essa coisa de... Vocês falaram de descobrir o que a gente é pelos outros também. Eu sentia que eu era diferente, que tipo, eu não gostava de brincar com os meninos, que os meninos só queriam saber de futebol, eu nunca quis saber de futebol. E eu gostava de conversar, então as meninas conversavam. Tipo, às vezes elas conversavam sobre coisas que eu não gostava de conversar, mas elas conversavam, estava mais interessante. Então, mas tipo, essa coisa no meu caso, eu nunca fui apontado como o viadinho, porque eu era sempre o preto da história. Então, acumular duas coisas era meio inovador para época. Então, tipo, mas eu sempre tinha a figura do viadinho na escola. E, tipo, eu sempre me aproximava dessas pessoas porque eu sempre ficava assim... Porque, de certa forma, eu sentia que eu estava mais próximo dessas pessoas do que dos meninos que gostavam de futebol. Então, mas essa coisa de descobrir pelos outros. Tipo, no filme Moonlight tem aquela cena que a criança pergunta para os pais, tipo, postiços, o que é ser bicha. E, tipo, ele é chamado de bicha todo dia, mas ele não sabe o que é ser bicha. E pra mim também foi meio isso, tipo, de saber que era uma coisa que eu não deveria gostar de ser, ou não deveria ser, mas saber que eu, muito provavelmente, estava lá. Então, tipo, só depois, com puberdade, hormônios e, tipo, que eu fui descobrir o que era desejo, essas coisas, mas, tipo, muito antes disso eu já estava me identificando com uma coisa só por fugir da heteronormatividade, né? Tipo, porque quando a gente foge da heteronormatividade é muito fácil, as pessoas ficam toda hora apontando, tipo, conduzindo para a gente entrar no eixo, e isso é meio complicado, né? Porque uma criança, ela só quer saber de curtir, né? De aproveitar os momentos, ela não está interessada em aprovação social, ela quer, tipo, se divertir. Então, é sempre complicado quando a gente lida com crianças, especificamente, porque a gente acaba podando as crianças de vivenciarem coisas, né? Porque, tipo, meus pais adoravam que eu tivesse carrinho. Hoje em dia eu não sei dirigir. Eu não, tipo, sabe, eu não sei se tem uma relação, mas tipo, não sei também. Tipo, porque eu detesto. Eu não detesto o carro, não sei nada de carro. Pego o Uber, só vejo placa, porque pra mim, tipo de carro pra mim é uma coisa que eu nem sei. Então, não sei. O Matheus falou uma coisa interessante que a gente, hoje em dia a gente fala mais sobre esse assunto com mais liberdade e tal, mas ainda fica muitas dúvidas nas questões conceituais, né? Tipo, o que é orientação sexual, identidade de gênero? Eu sou aluna de pedagogia aqui do segundo período, tive uma professora, não vou dizer qual disciplina, mas era uma disciplina que deveria englobar esse tipo de assunto e ela não sabia a diferença de hétero e cisgênero, por exemplo, ela confundia esses dois termos. Então, acho que é importante eu pedir para a Amanda fazer essa explicação para mim. Tá bem. Eu acho que tem aí, né, uma série de termos. Uma coisa que eu acho super importante nesse debate é que eles vão ganhando importância e visibilidade principalmente a partir dos movimentos sociais, dos movimentos LGBT e feministas, né? Então, assim, a gente pode, nas definições, é por isso que as definições muitas vezes elas vão mudando, né? Em função das lutas também que vão acontecendo. Acho que, assim, posso comentar como você pediu, menos como especialista e numa perspectiva
científica, mas muito mais a partir dessa discussão que eu tenho assim, feito, que é da ideia de pesquisa-ativismo, né? Uma pesquisa que está em interlocução com as pautas e as demandas dos movimentos sociais, né? E aí, então, acho que até o título da mesa, quando junta gênero e sexualidade, né? Tem sido debates que tem muitas articulações, mas tem, assim, focos muitas vezes diferenciados, né? Então, a discussão do gênero, ela vai estar perpassando, né? As normas que foi falado aqui antes, né? As normas que vão determinar de uma maneira invisível, muitas vezes não explicitada, né? O que é o feminino e o masculino, o que são homens e mulheres na nossa sociedade, né? A gente vive numa lógica normativa muito binária, né? Que fixa o que é o feminino e o que é o masculino excludentemente, né? Então, ou é masculino ou é feminino, e também hierarquiza esses polos, né? Então, o masculino, ele é mais valorizado, ele tem mais visibilidade, mais destaque do que o feminino. E é claro que aí um masculino, segundo uma determinada norma, que é orientada, aí vai articular com sexualidade, né, que é pensado numa perspectiva heterossexual, viril, né, assim, essa masculinidade hegemônica que joga o futebol e que enfim, que... né, é o pegador e todas as outras coisas que a gente escuta, e uma feminilidade muito associada, né, a um lugar de mais subserviência, delicadeza, etc. Estou falando assim bem de um imaginário, né, mais amplo, tem muitas intersecções aí nessas discussões. Agora, quando a gente discute sexualidade, estamos falando mais da questão do desejo, né, de como é que eu percebo o meu corpo como objeto e sujeito de desejo, como eu me relaciono com os outros. Mas eu acho importante, até por conta do título da mesa mesmo, né, a gente lembrar que sexualidade não significa só vida sexual ativa, né? Por isso que a gente precisa pensar e falar sobre sexualidade infantil, que é aí um período da vida em que as crianças estão descobrindo o próprio corpo, né, descobrindo corpos que são diferentes dos dela, né, e como é que esses corpos são nomeados, valorizados ou não, na escola, na família, na televisão, né, nas mídias. Então, a sexualidade ela passa pela questão do corpo, atravessa a questão do corpo, né, e tem a ver com desejo, mas ela não se reduz à vida sexual ativa, né? Então, por isso que é importante a gente estar aí pensando sobre sexualidades infantis também, né, que tem a ver com essas experimentações, esses desejos, etc. E, assim, a escola é um espaço, já que a gente começou falando de experiências escolares, né, que ela vai, assim, majoritariamente... Claro que você vai ter resistências e tensões dentro desse espaço, mas assim, ela vai produzir essa binaridade, né? Ela vai produzir essa norma binária do que é o feminino aceito, do que é o masculino aceito, e aí apagar, invisibilizar e muitas vezes violentar outras experiências, né? Então, acho que são questões que eu acho importante pontuar aqui. Chegou agora mais um convidado, ele é do coletivo Madame Satã, vou pedir para ele fazer uma apresentação. Bem, boa tarde, meu nome é Lembá, obrigado pelo convite, né? E principalmente aqui na figura da Thaís, que vem representando principalmente Madame Satã. E, bem, na verdade, só uma pequena contribuição mesmo, né? Acho que quando a gente pensa na temática de sexualidade, acho que a gente tem que perceber como que esse tema está imbricado, né, com uma série de outras questões. Eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar também é que quando a gente se depara com umas questões a partir das nossas vivências, né, a gente relata aquilo que a gente passou, que a gente sofreu, né, em termos de construção social mesmo, eu acho que uma reflexão que cabe a gente pensar qual é a função da sexualidade, né, no modelo de mundo que a gente vive, né, nessa forma de civilização que é posta, né, e a quem isso interessa, né. Acho que hoje em dia a gente consegue perceber como que a criança, né, e o adolescente são foco de políticas
que pretendem, né, utilizar tanto a discussão de gênero e sexualidade para poder continuar perpassando uma série de valores, né, eurocentrados, valores cristãos, né, e como que esses valores eles ganham um espaço dentro da política partidária, né, com uma intervenção significativa no mundo público, né, a gente pensar como que o debate de gênero e sexualidade ele vem sendo discutido com termos religiosos, né, dentro de espaços onde nós deveríamos estar discutindo a partir de uma perspectiva de laicidade do Estado, né? E como que isso interfere na formação dessas crianças e desses adolescentes, né? No que diz respeito à discussão ou não de gênero e sexualidade na escola, né? E aí eu acho que é uma questão muito importante da gente pensar, né? Porque eu acho que está muito para além de realmente ser alguma coisa pautada nos valores cristãos, né? Acho que os valores cristãos eles são nesse momento uma cara que vem gritando esse lado conservador da sociedade, né? Mas é pensar como que a sexualidade tem uma função mesmo na reprodução de uma sociedade capitalista, né? De uma sociedade racista como é a nossa. Pensar como que esse modelo de sexualidade que a gente segue, ele constitui uma forma específica de família, né? Uma família nuclear, uma família burguesa, né? E qual é a função que isso tem para continuar propagando um modelo cis heteronormativo, né? Um modelo específico de relação entre homens e mulheres, né? Onde você constitui um binarismo que vem abençoado por Deus, né? Segundo a lógica cristã, e que também, né, é abençoado pelo capitalismo, né? Porque a partir desse modelo, né, em que as pessoas constituem uma família nuclear burguesa, você tem aí uma estrutura totalmente ligada ao modelo de economia que a gente segue, né? E eu acho que esse é um pensamento interessante, né, para a gente perceber como que a ideia da sexualidade ela tem uma dimensão estrutural, né, para além daquilo que a gente vive individualmente, né, como que essa questão individual ela é compartilhada, né? Pensar como que essa civilização, constituída a partir do colonialismo, né? Pensar como que a branquitude ela desenvolve uma civilização, ela desenvolve um modo de dominação a partir de uma lógica racista e de uma ideologia da masculinidade também, né? Acho que é fundamental a gente perceber como que esse papo não é um papo lá de trás, né? É um assunto que ele é muito atual, né? E ele só vem tentando se recolocar de formas mais atualizadas, né? Hoje em dia acho que os caras não vão lá para frente e falam nós estamos colonizando, né? Mas continuam tentando utilizar o espaço público para poder impor o seu modelo de mundo, né? E isso acontecendo de uma forma muito trágica dentro da educação, né? Acho que reflexão para a gente também, né? Hoje a gente sabe que as crianças, a partir de 4 anos, precisam estar nas escolas, né? E como é que é a preparação desse professor para receber essa criança, para que ele não, a escola não seja mais uma estrutura que continue reforçando esses estereótipos todos? Olha, eu acho que a formação do professor ela ainda está muito frágil, principalmente para esses tipos de assunto, como gênero, como raça, assim. Eu acho que há uma tentativa por parte de pesquisadores, por parte de professores, para tentar mudar essa perspectiva e pensar esse professor enquanto problematizador, esse professor enquanto pesquisador, mas você vê que as políticas públicas voltadas para o magistério, os documentos oficiais, como, por exemplo, a própria Base Nacional Curricular Comum, como que elas têm cada vez mais tentado engessar o trabalho desse professor, né? Eu acho que nos últimos 25 anos aí a gente conseguiu ter avanços nessa formação do professor, seja com a LDB, seja com
com as diretrizes curriculares, né, desse professor tendo uma certa autonomia para poder pensar com seus alunos e poder problematizar questões da vida, né, porque a escola faz parte da vida, né, e a gente vê que, na verdade, seja pela própria estrutura física, a escola, muitas vezes, a tentativa dela estar isolada do mundo, né, como se a escola fosse um mundo à parte, em que tivesse ali uma série de conhecimentos e de conteúdos, mas que é para preparar para a vida, né? Então você vê uma certa contradição aí, mas na verdade, como o colega falou, a intenção também dessas políticas é preparar, que essa escola e esse professor, eles preparem esse aluno para o capital, para a lógica do capitalismo, para a lógica da norma, dessa norma binária, dessa norma heterossexual, heterocentrada, dessa lógica binária. Então, assim, a gente tem buscado ter uns avanços, mas eu acho que nos últimos 5 anos a gente está muito num movimento mais de resistência, né? Mais de resistir, seja ali no cotidiano, no chão da escola, seja para tentar segurar um pouco essas políticas aí que estão vindo assolando a escola de maneira muito grave, como escola sem partido, a própria base que ela busca, na verdade, engessar o trabalho desse professor na sala de aula, engessar esse trabalho na escola, que, de uma certa forma, estava começando a se abrir para poder pensar junto com a sua realidade, pensar junto com a sua comunidade escolar, que escola queremos, que educação queremos. Então, a gente vê que, na verdade, a gente está tendo um movimento de resistência muito grande. E a formação do professor, apesar dos pesquisadores estarem buscando vir nesse movimento de resistência, a gente vê que, por exemplo, o próprio movimento agora que estão fazendo de residência docente é uma forma de você engessar esse professor que acaba de se formar e ele tem que passar por uma avaliação severa, e aí a gente entra num outro campo de discussão, que é o da avaliação, que é um ranço dentro dos estudos da educação também pensar que a avaliação é essa, seja para o aluno, seja para o professor. Então, assim, eu acho que a gente está num movimento, na verdade, de muita resistência, seja no campo das políticas públicas para a educação, seja no campo dos documentos oficiais que estão em fase de reorganização. Então, a gente está num movimento, eu acho que bem de resistência mesmo. Então, gente, a sociedade, de uma forma geral, não debate muito sexualidade, sexualidade infantil. Enquanto as crianças estão naquele grupo heteronormativo, né? Isso só vem à tona quando uma delas assim sai por algum motivo disso. O que vocês acham dessa preocupação, assim, como eu diria, essa preocupação assim muito ignorante, né? Tipo, de olhar só para um ponto. O que vocês acham dessa? Oi? Eu estava conversando com o Matheus antes, justamente sobre isso, assim, as crianças têm a sua própria sexualidade, fato. Mas nós, adultos, a gente deve interferir nisso, e se a gente for interferir, como e, sabe, até onde a gente vai interferir? Daí a gente entrou no quesito de justamente isso, quando uma criança demonstra traços de que talvez ela seja LGBT ou qualquer coisa que fuja da heteronormatividade, as pessoas vão interferir, obviamente vão interferir de maneira negativa, de modo a reprimir e etc. Então a gente vê aí que tem uma... Ai, meu Deus, eu fico meio gago. Tem uma seletividade. A gente vai selecionar o que a gente vai criticar. Por exemplo, eu estava comentando com o Matheus o caso da atriz de Lagoa Azul, eu não lembro o nome dela direito, Brooke alguma coisa. Obrigado. Então, ela teve uma caminhada dentro do trabalho dela muito, muito, muito problemática. Com uns 10 anos, ela fazia fotos sensuais. Com 12, ela fez uma prostituta. E com 15 anos, ela fez Lagoa Azul completamente pelada. Ninguém se importou, né? Ela é uma mulher, ela tá aí pra isso, sabe? Pra sexualizada, etc, etc. Mas agora, se fosse... Mas agora tem... Aconteceu esse ano, que foi o caso do garoto que fez o aniversário com o tema da Pablo Vittar. Cantaram uma música lá pra ele, que era meio pesado pra uma criança, né? Aí todo mundo... Aí aquilo viralizou como uma coisa horrorosa. O que estão fazendo com essa criança? O que estão fazendo com a infância, etc, etc, etc. Ok que não foi algo legal de ser tratado como uma criança, mas
existem outros casos que também não são legais com crianças que... sabe? Eu acho que tem alguns pontos interessantes. Primeiro que você vê que essa fala questionando a infância só vem ser uma minoria, principalmente, eu acho que ser uma minoria de raça e de sexualidade, né? Porque aquilo só escandalizou se fosse, sei lá, um menininho com a namoradinha dele, sei lá, uma festa de aniversário, ninguém iria se escandalizar muito. Mas ninguém ia falar nada. Mas como eram dois garotos em troca afetiva, todo mundo acabou criticando. A família aceitando. A família aceitando, exatamente, que deveria ser um exemplo, porque o que acontece? Muita gente não tem esse referencial da família. E essa repressão da família pode levar a pessoa a, muitas vezes, cometer um suicídio. Tem gente que é expulsa de casa e vai para outros caminhos. Entende? Então, o que deveria ser uma coisa muito valorizada, que é o apoio da família, não é valorizado. Porque o menino é gay, não sei o que, tem um namoradinho, não pode, o que estão fazendo com a infância. E eu acho que muito dessa discussão que a gente está tendo me faz pensar o quanto a falta de representatividade afetou na nossa vida e afetou na vida de outras pessoas que têm mais idade que a gente ou por volta da nossa idade. Porque, hoje em dia, quando a gente tem um ambiente de muita repressão, a gente acaba tendo um viés de combate a isso. E, hoje em dia, aumentou muito o nível a discussão sobre gênero, sobre sexualidade, que sexualidade não necessariamente tem a ver com gênero, que você pode ser homem, mulher, não binário, trans... Tem um N arco de coisas que você pode ser e que não tem necessariamente a ver com a sua sexualidade, que é com quem você sente atração. E, muitas vezes, esse tipo de coisa não foi ensinado para a gente na nossa infância. E como nós somos seres, que a gente aprende, pelo menos na faculdade de psicologia, que nós somos seres biopsicossociais, ou seja, tem a nossa biologia, tem a nossa psique, que tem nossas crenças, enfim, nossa subjetividade. E tem toda a parte social que acaba influenciando a gente de alguma forma. Então, como a gente não tem uma certa forma... não tem muita informação, não tem muitos modelos, não tem muita orientação. Isso. E como tem também toda uma sociedade que é heteronormativa, que é machista, que é racista e tem toda essa problemática, a gente acaba reproduzindo isso também. Então, aquela criança, quando ela faz um bullying, quando ela, sei lá, chama de viadinho, sapatão, enfim, ela não sabe o que ela está falando. Ela reproduziu do que ela viu na TV, do que ela aprendeu muitas vezes com os pais. E para você sair dessa... Porque, assim, muitas vezes você até tem dificuldade de saber o que é seu, o que é seu, da sua psique, subjetividade, e o que foi aprendido pelo outro. De tão misturado que está ali, de tanto que você ouve esse discurso desde quando você é criança. Então, na hora de você reproduzir, aquela criança ali acaba reproduzindo aquele discurso super negativo, sem saber o peso daquilo, porque aprendeu com os pais, ou com, enfim, N outras pessoas de convivência. Aprendeu na televisão. Porque qualquer pessoa reproduz, tem estereótipos de N coisas, tem estereótipos positivos e negativos sobre as coisas. E para aquelas crianças que estão fazendo bullying, ser gay, o menino ter aquele menino não deveria ter uma coisa mais feminina, não deveria falar com aquela voz, não deveria fazer aquele gesto. E como aquele menino está saindo dentro do padrão que ele conhece, que ele reconhece, ele acaba tentando oprimir, né, aquela pessoa. Ele tem o ímpeto de xingar, de diminuir aquela pessoa, porque ele aprendeu que aquilo é errado, entende? E isso, a gente está falando de outras pessoas que estão praticando bullying, possivelmente hétero e tal. Mas, muitas vezes, o LGBT também reproduz isso. Porque a gente, quando criança, a gente tem dificuldade de
de ter o discernimento de que aquilo é errado, porque a gente aprendeu com os nossos pais que são os nossos modelos. Então, se você aprendeu do seu modelo, é muito difícil você sair dessa ótica, né? Então, acho que é importante a gente também criticar o modelo de que tá sendo passado para as crianças. Não só de representatividade na TV, na mídia, que a gente aprende muito com isso, mas dentro das escolas, com a família, com as pessoas ao redor dela. Se na escola, porque assim, a gente sabe que está tendo um sucateamento da educação, saúde, etc. e tal. Se nas escolas tivesse investimento para ter uma discussão sobre isso, os professores fossem melhores pagos, melhores salários de professores e fossem melhores preparados para isso, você veria que as pessoas teriam menos taxa de suicídio, as pessoas poderiam sentir melhores com elas mesmas e diminuiria também o bullying, esse tipo de situação, entende? Então, eu acho que uma questão para discutir sobre a escola, porque, assim, em todo discurso... Não, em todo não, desculpa. A maioria do discurso, e no discurso que a gente viu aqui, é que quando a gente é criança, a gente não tem consciência de que a gente é LGBT, sabe? E realmente, a gente não tem consciência. Sei lá, se eu acabo tendo uma atitude mais dita masculina, eu não tenho consciência daquilo. É uma coisa inerente a mim. E as pessoas começarem a xingar e colocarem a qualidade de que isso é coisa de sapatão, sei lá mais o quê, isso veio do estereótipo que eu venho carregado da minha família, da sociedade, enfim. Então, eu acho que é muito importante isso, e ser falado isso nas escolas. A questão da representatividade mesmo, sabe? De que tem viado, sapatão e tudo quanto é lugar, sabe? Então, é importante você ensinar isso nas escolas, o respeito ao próximo e de que nem todo mundo é igual. Gente, acabou de ter um comentário aqui muito interessante, né? Ela estava falando sobre religião e tal. E uma pessoa comentou o seguinte: se a criança é criada numa religião, ela vai crescer caminhando na palavra de Deus, acreditando que uma pessoa só pode ter relações com o sexo oposto. Enfim, pegando essa pegada assim de religiosidade, vocês, na infância, essa questão para vocês intensificou mais de alguma forma ou não, né? Sim, a questão da religião na minha vida é bem complicado. O caminho eu acho muito complicado quando você é criado dentro de uma igreja que fala que você vai pro inferno se você for beijar um menino, que você vai pegar uma AIDS só porque você tá transando com um homem. É muito complicado. Eu, na época que eu tava me conhecendo, né, eu tentava muito lutar contra isso. E eu lembro muito que esse caminho é muito, muito doloroso, porque eu chegava aí na igreja e eu chorava conversando com Deus porque eu queria que Ele me curasse de uma coisa que não tem cura. Então, assim, eu lembro muito claramente isso das pessoas na igreja apontando, ou né, já denegrindo a religião do outro, falando que eu tava com a pombagira na frente. Então, assim, a religião, eu acho que ela é importante para algumas pessoas, e isso deve ser respeitado. Só que eu acho que a partir do momento que ela começa a interferir na sua vida de uma forma que ela vá te prejudicar, eu acho que ela já deve ser mediada. Porque, ou a partir do momento que você queira falar que uma pessoa, ela tem que ser hétero, tem que ser determinado jeito, porque senão ela vai pro inferno, porque senão essa pessoa não vai ser vista aos olhos de Deus. Eu acho muito complicado, porque quando a gente se aceita, por conta da gente ter essa cultura judaico-cristã, é muito complicado a gente quebrar muitos dogmas que já foram criados, muitas barreiras que já foram construídas, é muito complicado. Só que essas coisas não mudam, assim. Eu acredito que não tem como a gente ficar lá dentro. Até tem, só que a gente viveria uma vida infeliz, sendo no armário, que não seria muito legal. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito engraçada, que é assim: no armário tem poeira e eu tenho rinite. E eu acho muito legal essa frase, porque é exatamente isso. A gente não pode ficar com medo de um Deus que dizem que é amor, se o que fazem com você não é amor. Se o que eles falam pra você é que você vai pro inferno porque você tá só amando uma outra pessoa, sabe?
Eu acho que, partindo dessa visão, é muito complicado quando uma pessoa de fora te leva numa igreja ou determinada religião porque ela quer te mudar como você é. Eu acho que o importante seria eles começarem a respeitar. Porque o que acontece dentro das igrejas, eu posso falar isso porque eu vivi dentro da igreja, é um ataque muito direto. Não só os LGBTs, como as religiões de matriz africana, é um ataque muito direto. Então eles começam a culpar uma outra religião por você ter determinado jeito, pela sua vida estar ruim, porque fizeram alguma coisa em uma outra religião. É muito complicado. Mas a religião não mudou nada em mim. Eu cresci na religião evangélica, meus pais são evangélicos e eu sou gay. Fui contemplada. Eu não vou falar nada muito diferente dele, só falar um pouco mais. Porque assim, a minha família também a minha família é religiosa e eu fui criado desde pequeno, indo para a igreja, sendo obrigado a ir à igreja, etc, etc, etc. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu estava ali naquele processo de descobrir o que eu sou, quem eu sou, etc, etc, etc. Daí teve um momento que eu achava que assim, eu posso transar com homem se eu quiser, mas tenho que casar com mulher, porque... sei lá, porque sim, sabe? Eu tinha isso pra mim, até que chegou um momento que eu falei, isso não é pra mim, eu não quero isso. Então, foda-se o resto. Mas aí, até aí tava tudo bem. Até que meus pais descobriram que eu era gay, por causa de um garoto que eu gostava, etc. E foi aí que a religião entrou muito forte no sentido de tentar interferir a minha sexualidade. Porque o que aconteceu? Meus pais fizeram um auê na minha vida, me jogaram numa psicóloga, eles falaram pra ela que eu tinha alguma coisa pra ser consertada, pelo menos foi o que ela me passou. E eles também me forçaram a ir bastante pra igreja, a conversar em particular com o pastor, e isso me deixou completamente revoltado, porque era um homem que eu não fazia a menor ideia de quem era aquele homem, eu nunca tinha trocado uma palavra com ele, e de repente era forçado a ficar sozinho numa sala com ele, porque ele tinha alguma coisa muito importante pra me falar, e eu sabia o que ele queria. Então, sabe, e toda essa experiência, todo esse processo foi uma coisa extremamente dolorosa. Isso foi extremamente doloroso, foi uma agressão, talvez uma das piores que eu tenha sofrido. Porque o que acontece? O tempo inteiro eu não tinha descanso. Era sempre algo sendo toda hora muito martelado pra mim, que eu não podia fazer o que eu estava fazendo, que eu não podia ser o que eu estava sendo, etc. E não era nenhuma preocupação comigo, era algo do tipo, o que as pessoas vão falar, olha só o que você está fazendo pra sua mãe, pro seu pai, etc, 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 etc. Deus não vai gostar disso. Eu ficava completamente desnorteado, porque, sabe, eu tenho certeza que minha mãe foi falar com um pastor pra ele fazer alguma coisa. E no dia que ela provavelmente foi falar isso, ele fez um culto especial. Ele falou sobre como é ruim ser homossexual, como é ser LGBT no caso, né? E se você for, você vai pro inferno, você vai queimar, etc, etc, etc. E ele falou exatamente assim, falando o quanto que eu ia sofrer eternamente. E eu só via minha mãe se acabando de chorar. E sabe, que tipo de ajuda é essa? Porque se a religião tá aí pra alguma coisa de bem, ela deveria ajudar as pessoas a ficarem bem com elas mesmas, a não arranjar confusão por aí, etc, etc. E não destruir as pessoas psicologicamente. É isso. Eu acho que só uma coisa que é válido acrescentar é que, assim, a questão que a gente está trazendo aqui é que o problema não é a crença ou não crença em Deus, Jesus. O problema não é você ter ou não uma religião, até porque eu não sei se todo mundo... Não sei se todo, quer dizer, eu sei que tem uma religião. Assim, eu gosto muito da Umbanda. Eu acho que, assim, tem muitos LGBTs que têm uma religião, sim, mas a questão é o uso que você vai fazer disso, sabe? Porque uma coisa é você usar uma religião como uma forma de você se você crescer como pessoa, de você ajudar o próximo, aquela coisa toda. Outra coisa é você usar de uma forma opressora e repressora. E a gente sabe que na história da humanidade isso já aconteceu e acontece diversas vezes, né? Com a Inquisição, etc. Então, assim... a questão não é ter uma religião ou não é ter pais religiosos ou não. A questão é o uso que você vai fazer daquilo e como você vai se relacionar com o outro.
Porque, assim, eu posso ter uma religião, mas vai ver ele não tem, tá tudo bem, sabe? Ou ele tem, tá tudo bem, é diferente da minha. Eu acho que a questão é o uso que você vai fazer e não se tem ou não, só para especificar. Não, acho que na direção do que vocês estão falando, né, uma coisa que vale a pena complementar é que muitas vezes a discussão sobre sexualidade, aí é claro que a gente não está falando da sexualidade heterossexual, né, mas das chamadas sexualidades desviantes desse padrão, muito vai se discutir sobre as causas, né? Então, assim, o que causou tal situação, né? Quando a gente nunca se pergunta assim, por que eu sou heterossexual, né? Essa questão da causa, da origem, não vem. E aí, eu acho sempre importante falar, né, até porque acho que a pergunta que a moça fez vai um pouco nessa direção, como se a gente pudesse assegurar alguma coisa sobre a sexualidade dos sujeitos se estiver na religião, se estiver numa escola tal assim, se tiver tal ou tal tratamento familiar, né, postura familiar. E a sexualidade ela vai se produzir, né, e se desenvolver ou acontecer por caminhos que a gente não tem como prever, né? Na psicologia isso é super assim debatido e discutido. A gente sabe que uma coisa é certa, né? E sempre fico muito mal quando eu escuto relatos de pessoas LGBTs que passaram por entre aspas, tratamento psicológico de reversão da sua sexualidade, porque isso é uma prática, né, que atualmente ela é condenada pelo Conselho Federal de Psicologia, né? A gente tem assim várias tentativas, inclusive uma liminar recente, né, que assim põe em xeque isso, mas por parte de setores, né, conservadores e religiosos, não por um debate interno à própria psicologia. Porque a gente, assim, em resumo, né, a gente não tem como curar uma coisa que não é doença. E as homossexualidades, a bissexualidade não é considerada uma doença pela psicologia, nem nos vamos dizer assim, os parâmetros internacionais de doenças, de problemas mentais, né? Então, eu acho super importante a gente colocar isso, porque atualmente eu vejo, volta e meia, né, as pessoas muito preocupadas com o que causou a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade. E, na verdade, a discussão que a gente tem que fazer é outra, né? Como é que a gente pode ter escolas, famílias, comunidades que são não violentas para essas pessoas, que sabem, né, que podem escutar, acolher, aprender com diferentes vivências, né? Então é um pouco isso que eu queria acrescentar. A professora Luciana Veloso, que eu acho que ela quer entrar em contato com você, está fazendo uma pergunta. Amanda, houve alguma reação conflituosa dos pais quando fez as oficinas do PIBID nas escolas? Pode falar um pouco sobre isso? Quando eu me apresentei eu nem falei, né? O projeto de pesquisa que eu coordeno, que é vinculado ao PIBID, né, da CAPES, a gente realiza oficinas de gênero e sexualidade em escolas públicas, né? Atualmente a gente está trabalhando com o segundo segmento do fundamental, já trabalhamos com o ensino médio e pontualmente com outros grupos, né? O que eu assim diria é que tem um, vamos chamar assim, um escarcéu danado, entendeu? Um drama danado na sociedade de crítica a essas discussões na escola, mas a demanda das escolas é muito grande, né? A gente fez na semana passada um evento para a formação de professoras e professores, né? Sobre como, né, assim, a gente compartilhando como que a gente vem trabalhando isso. E estavam professoras de diferentes escolas que só reforçaram, né, a importância de se fazer esse debate, porque, como foi colocado aqui, a gente não tem, né, na formação docente nenhuma tematização sobre como abordar essas questões. E quando aparece, é numa perspectiva mais careta, normativa, né, e, como eu falei, violenta para pessoas que não são cis heterossexuais. Então, eu diria assim, que a gente, na verdade, tem uma demanda muito grande por cada vez mais escolas para a gente fazer esse trabalho.
e até hoje não chegou nenhuma problematização, nenhum questionamento, né, por parte das famílias das turmas com que a gente trabalhou, porque a gente trabalha muito a partir do que os grupos e os adolescentes trazem, né? A gente não está lá para dar a palavra final nem palestra, mas a gente quer discutir coisas que já estão na escola. Então, assim, o que a gente tem feito é abrir esse debate de uma forma crítica, de uma forma, assim, a partir da contribuição, né, dessas turmas, mas, assim, não tivemos nenhum problema, o que só mostra o quanto a necessidade desse tipo de discussão na escola, né? Pegando um pouco nessa discussão da religião e tudo mais, acho que um ponto importante mesmo que a Thaís trouxe, que assim, né, a ideia não é dizer que agora nossa discussão é anti-religião, né, mas é pensar no uso disso, né. Então, assim, pensando nisso, acho que é interessante a gente também tentar, de alguma forma, situar um pouco esse tipo de debate, né, porque a gente sempre vê que as pessoas que são cristãs, em geral, alguns grupos, né, mais conservadores, né, eles primam muito por essa conservação, né, de uma forma específica de se lidar com esse tema, uma forma específica de se compreender como que a gente se relaciona com a nossa sexualidade, etc. Mas aí tem uma questão que eu acho que é fundamental da gente perceber, e eu volto mais uma vez para a gente olhar para o cenário político e pensar como que esses grupos religiosos, sejam eles de igrejas evangélicas, né, igrejas protestantes, igreja católica, mas assim, como que esses grupos se organizam e colocam essa pauta na ordem do dia, né? E assim, uma coisa que é fundamental da gente pensar é que eu acho que é interessante a gente tentar fazer um link dessa discussão de sexualidade, etc., com, por exemplo, os ataques aos terreiros de matriz africana, né? Agora, por que eu penso sobre isso? Na verdade, eu acho que o que une uma questão à outra é uma instituição muito antiga no Brasil, né? E acho que todos os países que foram colonizados, né? É pensar que a gente vive numa estrutura em que sobrevive um racismo religioso, né? E assim, por que eu chamo atenção para essa coisa do racismo religioso? Porque a partir do momento em que esses grupos, né, eles tentaram instituíram uma forma específica de se conectar ao sagrado, eles também estavam falando de uma forma específica de se organizar socialmente, né? Uma forma específica de se relacionar com as outras pessoas, né? E pensar que, assim, essa hierarquia que a gente vive, né, de dizer que a sexualidade se expressa de uma forma heterossexual e isso é a forma abençoada, isso está totalmente ligado com os valores racistas, né, que impõem o modelo de civilização, o modelo religioso também da Europa, né, o modelo cristão, como um modelo que deve ser seguido e deve ser propagado em detrimento de todos os outros, né? Então, acho que aí existe uma questão de racismo religioso, né? Mas na nossa sociedade o racismo ele sempre sofre, né? Mas ele sempre é tratado de uma forma como se fosse algo do passado, né? Esse mito da democracia racial e tudo mais. Então, eu acho que a gente acaba tendo uma dificuldade de conseguir perceber e de colocar a discussão nesses termos, de pensar o seguinte: a intervenção de grupos religiosos, né, em ambientes educacionais, impondo valores cristãos, né, é uma característica de uma sociedade colonial, sabe? Isso é uma característica de um racismo religioso. Agora, o problema que há nisso, né, acho que é o seguinte, né, como a gente estava dizendo aqui, né, se existem grupos que acreditam que, segundo Cristo, segundo os valores propagados pela Igreja Católica e Evangélica, as pessoas devem se relacionar de tal forma, ok. O problema é quando isso se torna uma verdade absoluta, né? E quando isso acaba se tornando também um discurso de ódio,
né? Acho que já foi dito aqui, mas assim, o Brasil é o país que mais mata LGBT em todo o mundo, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, né? Como não discutir sobre sexualidade nas escolas, sabe? Como não colocar esse tema em discussão? Acho que a Anistia lançou no último como é que se diz, gente? Bem, o último lançamento que a Anistia fez do seu trabalho, né, com aquele dossiê, ela também apresentou um dado, né, que a gente precisa prestar atenção, né, que a violência letal contra a mulher subiu 24%, se eu não me engano, na última década, né? Então, assim, como que a gente também vai negar essa reflexão, né? A gente está falando aqui das pessoas LGBT e pensar como que isso tem um impacto muito grande sobre a mulher também, né? Especificamente, a gente pode tratar aqui da mulher LGBT, mas a gente pensar em fazer alguns recortes, né? Como que isso toca a mulher LGBT? Agora, como isso toca uma mulher LGBT negra, né? Como que a gente vai negar esse tipo de discussão em meio a um cenário como esse, né? E assim, esse mesmo racismo religioso que diz que as pessoas têm que se amar de tal forma é o racismo religioso que inspira grupos a atacarem terreiros, a cuspir na cara de alguém, a atacar uma pedra na cabeça de uma criança, né? Isso não é uma coisa de ontem, né? A gente tem relatos de, desde o século XIX, o Estado entrando nos terreiros e fazendo violências desse tipo, prendendo as pessoas. É a gente pensar como que isso realmente está institucionalizado, né? Então, quando a gente começa a falar de religião, etc., acho que é para a gente tentar também sair um pouco desse campo do que é o certo, o errado, e pensar, como a colega estava falando, né? Para além de o que causou tal coisa, é pensar nos efeitos que essa situação gera, né? E eu acho que para além também da gente pensar numa perspectiva individual, no tipo, não, mas o que nós temos que fazer é respeitar um ao outro, eu acho que isso é muito importante. Mas acho que a gente precisa também pensar numa dimensão estrutural disso, né? O que a gente precisa avançar em termos de política pública para que a gente consiga evitar uma situação como essa, né? O que a gente precisa pensar de forma estrutural para que o Estado, de fato, funcione de uma forma laica, né? Eu acho que é uma dimensão interessante que a gente precisa explorar também, né? A gente está aqui com uma pergunta do professor Leonardo Nolasco, que é do curso de Pedagogia. Ele quer saber, pergunta para o Bruno, queria saber do Bruno como a questão de gênero atravessa o cotidiano da educação infantil. Há entre as crianças movimentos de rebeldia, de ruptura com as normas, de invenção de outras possibilidades de vivência para o masculino e o feminino? Então, eu costumo dizer, até por conta da pesquisa, até da minha prática mesmo docente, assim, que a criança ela é o sujeito das experiências, né? E a todo momento você vê ali no cotidiano das escolas como que as crianças elas têm essa possibilidade de se reinventar dentro dessas normas de gênero. Muitas vezes até sem ter mesmo essa consciência de que elas estão se reinventando, mas elas produzem outras práticas que nos fazem pensar e colocam em xeque essas normas, esses discursos que são produzidos a todo tempo aí, né, do que é ser homem, do que é ser mulher. É o que a gente costuma falar, né? Desde o ultrassom, né, hoje em dia a gente ainda vê aí uma prática que afirma cada vez mais essa segregação de gênero, que desde o ultrassom, quando você descobre, está no seu bebê, tem um pênis, então ele é um menino, ou é uma menina, que série de expectativas desse bebê, que ainda nem chegou ao mundo, né, que está dentro da barriga da mãe, mas que série de expectativas são criadas em cima desse sujeito que ainda nem viveu experiência nenhuma nesse mundo, né? Que nada ainda lhe foi apresentado e oportunizado nesse mundo, né? Mas, não... Ele tem um pênis, ele é menino, ele vai ser jogador de futebol, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Não, é menina, vai ser minha princesinha, vai ser a princesinha do papai e tudo mais e tal. Enfim, e até uma colega professora, outro dia, ela estava comentando que no grupo de amigos do marido dela,
Ele tinha postado a foto do filho pelado, né? E falou, ai, o meu filho tem um piruzão, não sei o quê, é um macho e tudo mais. E assim, um bebê de meses, né? E até a minha colega, que é professora, ela trouxe um questionamento bacana. Ela falou assim, engraçado, né? Quando a criança é menina, ninguém faz isso, né? Ai, é a bucetuda, olha, a bucetal, não sei o quê. Enfim, então você vê como que essas expectativas, elas são impregnadas ali na criança desde muito pequena, e ela vai crescendo dentro dessas normas, mas conforme ela vai crescendo, ela vai se reinventando. A criança, ela tem essa habilidade de romper e de se reinventar. E às vezes elas trazem situações muito bacanas. Eu me lembro uma vez na sala de aula que as crianças estavam, né? Enfim, nós demos umas fantasias para as crianças brincarem numa atividade. E aí uma menina vestiu uma fantasia de super-herói e ela disse que ela iria ser a Homem de Ferro. Ou seja, ela já subvertendo aí essa lógica. E uma outra criança, né, eram crianças mais ou menos de 4 anos de idade, aí uma outra criança disse para ela, mas você não pode ser o Homem de Ferro. Não é Homem de Ferro, é Homem de Ferro. Você tem que ser a Cinderela. E aí ela falou, não, eu vou ser a Homem de Ferro sim. Se você quiser, você que seja a Cinderela. Então você vê como é que as crianças, ao mesmo tempo que elas produzem outras práticas, elas também reproduzem, né? Que foi uma própria criança que a questionou dela criar, né, esse Homem de Ferro, né, que parece uma coisa boba, só a mudança de um artigo, mas eu acho que essa criança, ela quis dizer muita coisa, né, com esse Homem de Ferro. E a outra criança questionando que ela tinha que ser a Cinderela, ou seja, esses comportamentos também que a todo tempo são impregnados na criança, né? Que se ela é designada menina, ela tem que ter o comportamento assim, assado, ela tem que ser a princesinha. Se é um menino, tem que ser valente, tem que ser o super-herói. E qualquer lógica que foge disso é considerado uma ruptura, né, e uma subversão. E as próprias crianças, é engraçado como ao mesmo tempo elas produzem essa lógica, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, nas próprias práticas dela e nas suas ações, elas produzem outras coisas, né? Eu me lembro uma vez também que teve uma criança também na questão da fantasia, né? Eu conversando com ele, eu falei, eu gosto muito de dançar. E aí ele me falou que dançar era coisa de menina e que eu era mulherzinha. E eu falei assim, mas engraçado, naquele dia na atividade tal, você dançou. E aí ele falou, mas eu dancei porque eu estava de fantasia. Ou seja, quanta coisa ele quis dizer ali, né? Como se a fantasia fosse a linha de fuga dele, né? Para ele poder se expressar da maneira que ele quer, mas ao mesmo tempo tem uma norma em que ele já aprende que tem que ser seguida, né? E aí você vê também como que a escola e, enfim, os outros meios de educação não formal, né? Como que a aprendizagem desse corpo, né? Que aprendizagem é essa desse corpo que a gente está constituindo aí todo dia com as crianças, né? Quais são essas aprendizagens, essas normas? Porque a aprendizagem, ela vai muito além do conteúdo X, Y, que está aí para ser ensinado, aprender a falar ou aprender a escrever, mas que lógicas são essas, né? A gente vê, às vezes, até no problema de matemática, quando ele diz, Mariazinha comprou, sei lá, uma dúzia de ovos para fazer um bolo, mas se for o Joãozinho, ele, sei lá, ele comprou o concreto para poder ajudar na obra da casa. Então, quer dizer, você vê até na sutileza dos problemas de matemática como que essas questões de gênero ela aparece e, de uma forma sutil, isso vai sendo introduzido e vai incidindo sobre a nossa subjetividade, sobre a constituição do sujeito. E, quer dizer, de uma maneira muito sutil, essas aprendizagens elas estão aí a todo tempo e a gente vai sendo capturado por elas. Mas eu acredito e aposto que as crianças elas têm muito a nos ensinar com essas provocações que elas mesmas fazem, né? E eu acho que a gente, enquanto professor, a gente precisa ter uma sensibilidade para poder ouvir e aprender com elas e problematizar junto essas questões que vão surgindo ali no cotidiano com elas, né? Fora do ambiente escolar, a gente sabe que o papel do ativismo é muito importante para trazer à tona esse tipo de discussão com a sociedade. A Amanda disse que faz um trabalho aqui tanto na graduação quanto nas escolas de segundo grau, ensino médio, gente, a idade já revelada, de ensino médio quanto de segundo segmento do ensino fundamental.
existe alguma barreira que impede, assim, ou que dificulte vocês de se aproximarem também da escola de educação infantil para tratar esses temas? Como é que isso funciona nas redes, principalmente municipais, estaduais? Você disse alguma barreira que a gente tem encontrado para trabalhar em educação infantil? Não, a gente está trabalhando com o segundo segmento do fundamental e médio, se deve a uma série de questões assim, do projeto institucional, né? Que é mais o que eu vejo outras colegas fazendo trabalhos com educação infantil muito afinados com o que a gente tem trabalhado, né? Porque, como eu estava falando, o principal, assim, a gente tem partido, né, de alguns problemas-chave dentro das discussões de gênero e sexualidade para trabalhar nas escolas. Então, por exemplo, alguns motes que a gente tem puxado, né, a questão da violência de gênero. Então, quando se diz, não é bom discutir gênero com crianças e adolescentes, né? Quando você deixa de discutir gênero, né? E aí gênero eu não estou falando numa perspectiva assim, do que é o feminino ou do que é o masculino, né? Mas de pensar, como eu estava dizendo antes, as hierarquias, a binaridade, os estereótipos, né? Então, discutir gênero numa perspectiva crítica, né? Que não tem nada a ver isso com o que muitas vezes se fala que é doutrinação ou ideologia, né? Na verdade, você está pensando sobre alguma coisa que é naturalizada, né? Então, isso é o oposto de uma prática ideológica. É sempre bom a gente lembrar, né? Depois eu até posso falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sobre a questão da educação infantil, foi mais uma questão de arranjo, né? de demanda e de afinação com o projeto, que tem a ver com formação docente, então, dessas docentes que estão se formando pelo PIBID, né? Mas a gente tem recebido demandas de diferentes segmentos, né? E também eu ofereço no Instituto de Psicologia aqui uma disciplina chamada Produção do Gênero na Escola, que é aberta, né, para estudantes de graduação. E aí a gente tem trabalhado muito, né, na recuperação também das trajetórias dessas e desses estudantes que estão fazendo a disciplina, para pensar aí como é que se produziu, um pouco como vocês falaram aqui, né, como é que se produziu nas suas próprias trajetórias a reiteração de determinadas normas, o que a gente vai apagando ao longo do tempo, que quando a gente é criança a gente até questiona muito mais, né? Assim, tem um aprendizado do silenciamento, das questões, dos estranhamentos de maneira geral, e aí hoje a gente está aqui falando de gênero e sexualidade. Então eu acho, por exemplo, trabalhar na educação infantil super potente, super possível, né? E às vezes quando a gente trabalha com o ensino médio, por exemplo, a gente vê, já tem posições muito mais arraigadas, entendeu? Assim, que são até quando você questiona, ou quando o grupo questiona, que é o que mais acontece, as pessoas não sabem nem muito bem por que elas pensam aquilo, mas aquilo já está mais arraigado. Estou falando de preconceitos e de naturalizações, né? Mas, enfim, eu acho todas as idades são possíveis para a gente discutir, né? Conversar, adequando vocabulário, adequando exemplos, pensando aí estratégias específicas para cada idade. No município, Bruno, tem políticas que tratam isso nas escolas municipais, uma formação específica? Não, formação específica não, assim, a única coisa que nos ampara, tem um decreto, acho que de 2011, que fala não só das escolas públicas, né, mas das instituições públicas municipais de uma maneira geral, proibindo qualquer tipo de segregação por parte de orientação sexual, orientação de gênero, questão de raça. Então, é um único decreto que nos respalda. Com relação à formação específica na questão de gênero, não. A gente vê uma pincelada em uma situação ou outra, às vezes numa formação e tudo mais, algum evento, alguma capacitação, que às vezes a secretaria se estrutura para falar de uma maneira muito geral, mas algo específico, alguma formação específica, até o momento não temos. Bruno, seu grupo também trabalha com questão de audiovisualidade. Aí uma pergunta também, não só para você, mas para todo mundo. Como é que vocês veem essa relação da criança com a mídia? Como é que isso reforça ou até diminui também agora que tem muito comercial na televisão, que tem essa questão da representatividade que também é interessante? Como é que
Lá no grupo a gente tem estudado muito essa questão do audiovisual como o que a gente chama assim, uma rede de significação, ou seja, como que essa imagem ela também produz conhecimento, né? Seja o conhecimento sobre o corpo, seja o conhecimento nas questões de raça, e como que é importante problematizar esse audiovisual, essas imagens que circulam aí, seja na internet, seja nos meios de comunicação de massa. E a gente também procura ver não só o que é produzido dentro dessas situações, mas o que no cotidiano, de que maneira isso se transborda, né? De que maneira, quais são os desdobramentos, né, desse audiovisual, seja num desenho animado, num conto de fadas, seja num filme, mas assim, como é que as pessoas, né, no seu cotidiano, como é que elas lidam com essas situações que são do audiovisual. E a gente vê muito assim, que por mais que haja uma norma, por mais que haja uma segregação que o audiovisual, principalmente os meios de comunicação de massa, trazem de uma maneira muito forte, mas como que os sujeitos eles conseguem romper, mesmo que seja uma micro-ruptura, mas como que eles conseguem romper com essas situações. Até no grupo também a gente trabalha muito com estudantes do curso de pedagogia, né, de professores em formação, e é feito muito esse trabalho de como é que esse audiovisual ele incide sobre as nossas vidas, a nossa trajetória enquanto professor, mas também como que a gente consegue produzir outras situações, outras coisas, outros desdobramentos. Então o grupo ele tem estado muito nessa relação mesmo de tentar buscar que rupturas são essas e como que também com esses meios de comunicação pós-massivo, né, com a internet, com as audiovisualidades, né, ou seja, todo mundo aí com seus celulares na mão também produzindo vídeo, também produzindo conhecimento. Quer dizer, que conhecimento é esse cotidiano que está sendo produzido com as nossas tecnologias, né, ali no cotidiano, seja com aparelho de celular, seja com uma câmera de vídeo, mas como que nós, usuários comuns, que talvez não tenhamos um conhecimento técnico, mas que habilidades e que conhecimentos são esses que a gente produz em cima dessas ferramentas, né, que usos a gente faz, né, dessas ferramentas, e ali a gente vê também como tem, né, produção de conhecimento, como que o conhecimento circula ali também, né. Então, você falou sobre representatividade na mídia, mas eu queria saber, a representatividade nos empregos comuns, digamos, no, sei lá, supermercado, qualquer outro lugar que não seja na mídia, onde tem essa representatividade LGBT, você acha como uma criança pode construir sonho ou até inspiração, né, para seguir uma profissão sem ser, por exemplo, artística no mundo? Porque eu não vejo muita representatividade LGBT ou até de questões. Agora está tendo Pablo Vittar, né, mas é uma questão muito assim ainda goela abaixo, empurrando e tal. Nunca é só bem artístico, ou então é um viés vexatório, nunca é assim uma coisa digna, né? O que você acha? Não sei dizer. Porque eu não sei. Eu como criança, não estava me espelhando em que as pessoas faziam. Era muito difícil para mim pensar o que eu gostaria de fazer. Então, não sei se isso entra numa questão, mas tirando a mídia, os únicos lugares que eu vejo pessoas tipo nitidamente assim LGBTs, elas tipo são empregos tipo de McDonald's ou telemarketing ou coisas assim, que são pessoas que elas estão num lugar de servir, tipo que é um lugar tipo considerado menor. Então não sei se existe a pessoa vai querer ter esse objetivo, porque são cargos desmerecidos já. Então não sei como é que fica. É muito difícil se é difícil pensar que pessoas negras cisgênero não conseguem alcançar certas posições, tipo pessoas de qualquer cor transgêneros, então a gente é muito mais difícil. E a gente ficar sabendo disso também, porque às vezes pode até ter, mas talvez para preservar a imagem da empresa ou não ser interessante mercadologicamente a pessoa ter essa notoriedade de que tem uma pessoa trans ocupando um cargo de destaque, a gente não fica sabendo também.
Mas eu acho que a mídia tem um papel importante nisso. Eu acho que a mídia tem um papel muito mais importante nesse sentido de mostrar possibilidades do que um emprego formal, assim, um emprego comum. Porque mesmo que eu acho que por mais admirada que a Beyoncé seja, por exemplo, tipo, ninguém quer ser a Beyoncé, tipo, porque ela já existe, tipo, gostaria de ter o dinheiro dela, de ter a fama dela, mas, tipo, as pessoas sabem que, tipo, ela tá tudo bem ser um arquiteto, ou, tipo, ser um bombeiro, ou ser, tipo, dono de casa, tipo, existem outras coisas além disso, e essa admiração não entra em conflito com o que a pessoa tem como projeto para si mesma. Então, não sei, mas ao mesmo tempo, quando você vê certas coisas na televisão, você sabe que é possível. E para uma criança que acha que está isolada no mundo, é muito importante você ter um exemplo de que essa pessoa tem... Pablo Vittar, por exemplo, ela se veste como mulher, mas se identifica como homem, e ela cria toda essa dúvida. Eu acho que a criança vendo isso, tipo, isso é possível, sabe? Tipo, eu não lido bem com os meninos, não lido bem com as meninas, mas gosto de algumas coisas de meninas, então vou pegar as coisas que eu vou me construir, talvez não da mesma maneira que a Pablo Vittar se construiu, mas mostrar que não existe só o binarismo, existe coisas que podem ser exploradas. Então, essa coisa da possibilidade que eu acho que é importante na discussão sobre representatividade, porque é exatamente isso. Você mostra para as pessoas que existem outras possibilidades, que a gente está sempre fechado nessas coisas de isso ou aquilo, e as pessoas transitam nesse meio. A gente está sempre negociando nos meios, né? A gente não está nos polos. É muito difícil você encontrar esse homem machão que está coçando o saco, cuspindo no chão, sabe? Que não parece uma forçação de barra. Ou tipo, essa mulher bela recatada do lar, e que ela parece que ela seja algo assim invejável, assim, de uma pessoa que você quer ser sem um senso de se encaixar numa norma, né? Então, tipo, é muito complicado. As pessoas existem, as pessoas normais, elas existem fora disso também. Tipo, por mais que ela se gostaria de ser esses ideais, a gente age de outras maneiras, que o cotidiano não permite que a gente siga as regras ao todo tempo. A gente tem que lidar com o dia a dia, tipo, e até esse machão mesmo que coça o saco e cospe no chão, tipo, se o chefe dele for uma mulher e ela gritar com ele, ele vai baixar a cabeça e vai botar o rabo entre as pernas, e porque é o emprego dele, sabe? Então não tem esse lugar de que a pessoa é 100% masculina, esse viril, que todo tempo, porque isso é irreal, isso é um sonho, tipo, é utópico, exatamente, porque isso não existe na prática. Mas a mídia eu achei extremamente importante por causa disso. Eu acho que, assim, esse assunto eu acho muito engraçado. Porque, assim, eu concordo com ele, eu acho que a gente tem que criticar. Porque eu acho que quando tem uma novela, pensando, sei lá, na Globo, né? Quando tem uma novela global que tem uma pessoa trans, a Globo tá fazendo isso por uma questão. Não é porque ela é boazinha e, ai meu Deus, agora eu apoio as pessoas trans. Tem um motivo. Se uma marca resolve financiar a parada LGBT... e ela geralmente não toca nesses assuntos. Ela tem um motivo. Então, eu acho que a gente tem que problematizar e questionar a mídia. A serviço de que ela tá. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é muito... Pelo menos assim, uma coisa pessoal e tal. É muito importante ter uma certa representatividade. Assim... Sei lá, durante a faculdade, por exemplo, eu não conheci muitas pessoas... Assim, óbvio, conhecia pessoas LGBT, mas assim, não conhecia muitas pessoas que eram assumidamente e trabalhavam com isso na minha área, que eu estou dizendo. E faz um tempo, eu conheci uma moça que ela está no mestrado, e ela está fazendo um projeto de mestrado maravilhoso sobre o estresse das minorias LGBT. E assim, para mim foi incrível encontrar com ela. Tipo, quase que eu falei, me dá um abraço, sabe? Porque eu tinha uma falta de me ver ali, sabe? Naquele curso, nesse sentido mesmo, de ter uma diversidade, de terem pessoas que se importem com essas pautas, que se proponham a procurar sobre, a aprender mais. E eu estava conversando outro dia com uma amiga minha, eu estava até brincando, que quando eu era criança, assim, acho que representatividade só tinha Xena lá na TV para eu ver. Mesmo assim, a Xena só deu um selinho lá naquela outra mulher.
E só deu um selinho naquela mulher lá no fim, nem passou, nem lembro de passar esse episódio direito. Exatamente. Isso, a Xena super padrão. E é uma outra coisa pra gente questionar, que hoje em dia isso modificou, a gente vê mais pessoas LGBT, além de serem poucas pessoas LGBT que a gente vê nas novelas e filmes e tal, a maioria são pessoas brancas. Pô, não tem pessoas LGBT que são negras, só pessoas brancas são LGBT, sabe? É uma coisa a ser questionada. Mas eu acho que, apesar dessas problemáticas, eu acho que a questão de ter representatividade na mídia é muito importante. E eu acho que isso vai tanto para as crianças, para a infância, para elas terem um outro viés, que não é aquela família heterossexual e tal. Para elas terem. E assim, para as pessoas mais velhas também, para os adolescentes e para as pessoas adultas. A gente sente falta de se ver na mídia, de se ver nas outras pessoas. Então, assim, eu acho que. Tem uma questão de que muita gente, quando a gente fala que vê novela, muita gente vira a cara e fala, ai, novela. Mas a novela ensina muito, gente. A novela me ensinou muito durante. É o guia. De formas que a militância pode não chegar lá diretamente, sabe? Fazendo um discurso todo bonitinho. Isso. O jeito que a novela mostra, de um jeito bem lúdico, não necessariamente a novela, mas qualquer meio vinculado à mídia. Pode ser um desenho animado, pode ser um curto, qualquer coisa. Ela milita pela gente de um modo muito mais, como é que eu posso falar? Acessível, realmente acessível, e acessível a todos. Por exemplo, eu lembro de coisas agora que quando eu via quando era pequeno, não era algo que fazia grande diferença, mas hoje eu vejo que foi algo muito importante. Até hoje eu ainda vejo, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava vendo Hora de Aventura, e teve um episódio que eu fiquei completamente chocado com o que tinha acontecido. Porque o Finn estava andando lá, fazendo alguma coisa, daí ele encontrou um sapo, um bicho, alguma coisa assim, que tava com algum problema. E para ele solucionar o problema dele, ele precisava que alguém demonstrasse a amizade dele, ele precisava de uma prova sincera de amizade. Só que ninguém nunca tinha feito isso por ele. O que o Finn fez? Foi lá e deu um abraço e deu um beijo na cabeça dele. Daí o cara se transformou num lindo príncipe. Então, sabe, quando eu vi isso, eu fiquei... Jesus! Isso é tão simples, mas é tão importante, sabe? E outros exemplos que eu lembro de quando eu era muito, muito pequeno. Eu não sei se alguém aqui, se todo mundo conhece... Ai, meu Deus, eu fico realmente gago. Desculpa. Sailor Moon. Sailor Moon, meu Deus do céu. Sakura Card Captors Não, Sakura nem tanto, porque Sakura o anime era bem mais raso. Mas Sailor Moon tinha coisas muito, muito explícitas. Por exemplo, tem um trio de personagens que, quando eles estão, assim, normalzão, vivendo a vida deles, são homens. Mas quando tem que se transformar pra lutar, são mulheres. E eu vejo isso... Caralho. Gente, só dando um parêntese básico, é que para você ver o quanto é interessante, porque interessante para não dizer triste, que quando a gente vai pensar em um filme de temática, de pessoas LGBT, a gente sempre pensa em uma temática específica. Como assim? Nunca é um filme normal, por exemplo, aleatório, de um tema aleatório. Sempre é um filme LGBT. Sempre vai ser aquela história de duas mulheres ou história de dois homens. Nunca pode ser, né, uma coisa comum, um tema qualquer, que as pessoas são gays e isso não é o tema do filme. Assim como sempre acontece com pessoas negras. Que tudo que é referente a pessoas negras tem que ser sobre o racismo, alguma coisa assim. A gente nunca está livre disso, né? Só para acrescentar, porque eu adorei que você falou isso, porque eu tenho umas amigas que elas são da Argentina, e aí uma delas resolveu mostrar algumas novelas que tinham na Argentina. E tinha umas novelas de que, tipo, sei lá, tinha um casal de mulheres, tipo, lésbicas e tal, bi e tal. E assim, não era, a temática dela não é que ela era bi ou lésbica, enfim. Ela era bilésbica e tal, mas, pô, ela gostava muito de dinheiro, ela, tipo, era muito ambiciosa. E a outra, tipo, era bi e tal, mas aí tinha um outro problemão, sabe? Tipo, a sexualidade não era o foco. Porque assim, fica parecendo que as questões das pessoas LGBT são só isso. Só tem sexualidade, você não é ambicioso, ou você não é humilde, ou você só é LGBT. E é importante, isso é uma das coisas para ser criticado na mídia. Não só a falta de representatividade LGBT para as pessoas negras, mas como também a falta de enredo para essas pessoas, sabe?
é uma coisa a ser problematizada na mídia, né? É importante e é muito bom que a gente tenha pessoas LGBT, que tenha trans, pessoas cis, que sejam LGBT e tal, mas também é importante questionar por que essa história está sendo pautada só nisso, né? Isso me lembrou de uma coisa que aconteceu comigo quando eu ainda estava no ensino... Ai, desculpa. Quando eu ainda estava no ensino médio. Assim, por que eu vou falar disso? Porque como que a gente pensa nessa construção da mídia? Por que isso acontece na mídia? Talvez isso aconteça na mídia porque as pessoas, na vida real, elas encaram a forma de uma forma muito, assim, muito resumida. Quando eu estava no 3º ano, um grupo de amigos estava falando assim, ocasionalmente comigo, que pro pessoal da escola, talvez eu fosse só o viadinho da escola, sabe? Que todo mundo me via só como isso. E eu não podia ter nada muito além disso. Daí a gente pega as pessoas levando a vida assim e a gente constrói tudo em cima disso, sabe? A gente constrói do jeito que a gente vê. Então faz sentido do jeito que está sendo construído, não que seja algo bom, entende? Só isso que eu queria complementar. Quando essa representatividade alcança uma mídia de grande visibilidade, a gente percebe que as forças contrárias também começam a reagir de uma maneira mais agressiva. E sempre o argumento deles é a questão protecionista, de nossas crianças, vamos proteger nossas crianças. O que vocês acham nessa questão da escola sem partido, de que é esse movimento de retrocesso? Como é que isso está impactando nessa discussão que estava sendo ampliada, né, no movimento progressista? Olha, eu acho que isso que você falou é bem o que a gente tem observado, né? É muito numa direção de retrocesso mesmo. Então, quando você tem algumas conquistas pontuais, né, tem muito mais coisas para a gente fazer, até para a gente poder, o Brasil poder sair dessa estatística vergonhosa, né, de assassinatos de pessoas LGBT, principalmente trans, e também de violência contra mulheres. É claro que a escola seria e é um espaço fundamental para você poder discutir essas questões, mas o que a gente tem visto é justamente nesse momento de muitos retrocessos em relação à educação pública de qualidade, né, em relação ao financiamento público da educação e da saúde, um certo apelo ao privatismo, né, que as pessoas cuidem das suas vidas e que a família seja aí o que há de mais importante em termos de decisões. E a gente sabe, se a gente for pegar, por exemplo, né, estatísticas de estupro, estatísticas de violência contra a mulher, as famílias são, né, o âmbito doméstico familiar é o âmbito mais violento, muito mais do que, né, a rua ou o ambiente de trabalho. Então, assim, em relação a pessoas LGBT, né, a gente tem que olhar assim, com muita preocupação esse apelo a uma exclusividade das famílias para que essas pessoas tenham seus direitos garantidos, porque a gente sabe que, em muitos casos, a família é a primeira violadora de direitos, né, dessas crianças e adolescentes. Então, a escola ela é um espaço de contraponto justamente porque ela vai promover a diversidade de encontros, né? É o espaço em que você vai conviver com pessoas com outras experiências, porque é assim que é a sociedade, né? Não é só de uma perspectiva única. E aí, no que você está perguntando, eu queria aproveitar e lembrar, né, que tem sido muito usada essa expressão ideologia de gênero no campo da educação, né? Principalmente de uma crítica a discussões sobre gênero e sexualidade nas escolas. E é sempre importante a gente recuperar de onde saiu esse termo, né? Esse não é um termo dos movimentos LGBT, nem dos movimentos feministas. Ideologia de gênero é um termo cunhado pelos altos escalões da Igreja Católica no Vaticano na década de 90, né? Para nomear todas as práticas que, de alguma forma, visam a garantia de direitos de minorias que estão aí sendo violentadas, silenciadas, etc., né? O problema é que, assim, teve muito investimento para a produção desse termo, né? Não é simplesmente criamos um termo, foram feitos inúmeros congressos, seminários, uma série de documentos do Vaticano na década de 90 e que foi encampada essa proposta por igrejas, assim, quando eu falo igrejas, eu estou falando das diretrizes, né, dos diretores, das pessoas que estão aí pensando o movimento e donos também dessas igrejas, porque as igrejas evangélicas no Brasil têm donos, né?
Então, assim, foi um movimento encampado por um termo que foi encampado também, então, por igrejas evangélicas, principalmente neopentecostais, que estão aí martelando esse termo em toda e qualquer discussão que vise o debate crítico sobre gênero e sexualidade na sociedade, né? Então, assim, acho importante a gente dizer que a gente não prega ideologia de gênero, né? Na verdade, a gente discute por que as coisas têm que ser dessa forma, de várias maneiras, né? Em perspectivas críticas as mais distintas. E quando eu falo nós, são pessoas que estão aí a partir dos movimentos LGBT, os movimentos feministas, dos estudos de gênero e sexualidade na academia, pautando essa discussão, né? Então, assim, eu acho fundamental nesse debate hoje a gente lembrar, né, que esse termo ideologia de gênero ele é um carimbo que querem assim colocar em qualquer pessoa que se pergunte assim, mas por que, né, meninas têm que ser tratadas dessa forma, diferente de meninos? Por que pessoas LGBT têm que ter menos direitos? Por que não pode reconhecer nome social? E outras discussões mais complexas, mas estão todas visando a garantia de direitos e o pensamento crítico, né? Então, há aí um silenciamento dessas discussões em relação, quando se usa esse termo, né? Isso é ideologia de gênero. Então, assim, acho importante lembrar isso, que a gente está num momento, né, de muito ódio e de muito pânico moral. E assim, a gente se perguntar a quem que serve o pânico moral e o ódio, especialmente em cenários de instabilidade política, numa perspectiva, né, de um ano eleitoral bastante polarizado. Então, o que estimular o ódio, né, promove nesses contextos? Acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho antes de sair, né, vociferando certas coisas por aí. Essa coisa de ideologia de gênero eu acho muito engraçado, porque, tipo, o que a pessoa acha que a pessoa viu uma vagina no ultrassom e compra tudo rosa? O que é isso é o quê? Tipo, viu um pênis no ultrassom e compra tudo azul. Isso seria o quê? Eu não sei. Tipo, é o natural? É só porque foi assim para assim? Isso é isento? Não seria uma ideologia de gênero? Tipo, gênero é uma forma de pensar o lugar das pessoas na sociedade, sabe? Então, tipo, isso já existe. Não se discutir essas coisas não tem como ser problemático. Não decide nada. Discutir não é um processo que acaba, assim, é um processo contínuo que ninguém precisa chegar à conclusão, precisa chegar à mesma conclusão. Então, um processo. É só a iniciativa, né, de querer conversar sobre essas coisas que as pessoas acham que são naturais. Quando não tem nada de natural. Tipo, o próprio azul e o rosa, tipo, inicialmente o rosa foi pensado para reis, tipo, para príncipes. Então, tipo, isso mudou com o tempo. Então, isso não quer dizer nada. É muito relativo isso. Não tem nada de certo e errado. É convenção. Então, tipo, não é só porque está convencionado que é o certo que a gente não pode discutir. Então, conversando aqui até amanhã com vocês. Mas o nosso tempo acho que está acabando e queria que cada um fizesse uma consideração final sobre esse tema. Eu adorei estar aqui hoje, adorei o tema, adorei a oportunidade, porque isso é realmente importante. Como todo mundo aqui falou o tempo inteiro, é importante a gente discutir, é importante a gente expor, é importante a gente desconstruir, porque a gente não está querendo pregar nada, forçar ninguém a seguir alguma coisa, a gente está justamente querendo, sabe, abrir os horizontes, falar que você não é obrigado a ser uma coisa, você pode ser qualquer coisa. Obrigado. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui no diálogo, no debate. Enfim, só reforçar o que o colega aqui falou, que realmente eu acho que o que a gente quer, o que a gente deseja é que as pessoas possam ser o que elas desejam, que elas possam ter os seus desejos, que elas possam significar os seus corpos da maneira que elas acham conveniente para si, que elas acham prudente, que cada um possa viver as suas experiências, que as crianças possam viver as suas experiências sem estar com amarras, sem estar com grilhões, sem estar presos em comportamentos, em normas, em questões. Eu acho que o tema é super válido, é super urgente. A gente está num momento conservador muito difícil, mas estamos aqui, firmes, resistindo, criando, e é isso aí.
Então, eu também queria agradecer pelo convite. Eu gostei muito de estar nessa mesa aqui, podendo debater com todos vocês e ouvir muita coisa que me acrescentou muito. E eu acho que é bem isso, né, o que eles falaram. Eu acho que a gente está aqui numa posição de questionar e não de impor nada. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante a gente questionar essa precarização da educação, os termos de ideologia de gênero, a quem está servindo, sabe? Eu acho que é importante questionar o que está acontecendo na nossa sociedade atual, esse conservadorismo, o porquê que aquelas duas pessoas que estão lá só, sei lá, se amando, só vivendo, por que elas não podem fazer isso? O que isso interfere na sua individualidade em você? Então, eu acho que o papel aqui não é dar respostas, é sim questionar o seu discurso e o que você pensa. E eu acho que é isso. Então, obrigada. Obrigado pelo convite. Eu acho muito importante nós termos esse bate-papo, porque, como o colega disse, nós estamos resistindo. E mais do que nunca estamos num momento muito conservador, muito polarizado, de direita e esquerda, e resistindo. É isso que eu acredito, nós estamos resistindo e nós vamos conseguir resistir para que nossos futuros amiguinhos LGBTs possam ter uma vida um pouco mais tranquila. E é isso. Eu também queria agradecer muito o convite e o debate. E, assim, eu acho que tudo que a gente falou só, assim, apontam, né, para a importância da gente discutir essas questões no âmbito da educação mais ampla, né? Porque eu acho que, sim, as pessoas LGBT e mulheres também, cisgêneras, heterossexuais, elas são atingidas por todas essas desigualdades, mas eu acho que uma sociedade intolerante ela é ruim para todo mundo, né? E as pessoas têm diferentes trajetórias na sua vivência própria da sexualidade e também nas suas relações, né? Então, acho que os homens héteros, cisgêneros também precisam, assim, se educar e pensar essas questões, porque, né, vão ter aí parceiras mulheres, vão ter crianças, vão ter outras redes de relação. Então, eu acho que é um debate amplo que todo mundo precisa fazer e se engajar. Então, obrigada mais uma vez. Bem, agradeço também aqui o convite, dirigido especificamente aqui para a figura da Thaís, pelo Madame Satã. Então é sempre muito bom poder compartilhar experiências, aprender muito, né? E perceber a necessidade da gente colocar, né, uma discussão como essa na ordem do dia, né? Pensar em como que a gente precisa avançar em termos educacionais, como a gente precisa ter um olhar mais atento à nossa política, né? Como que as intervenções acontecem lá e muitas vezes nós estamos distantes dessas discussões, né? Então, assim, obrigado pela discussão, bom estar aqui com vocês, espero que a gente tenha outras oportunidades também. Eu também agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando com vocês, ouvindo vocês. Só que eu gostaria também de lembrar que, principalmente para pais, né? Tipo, não é o meu caso, mas, tipo, as crianças, elas têm dúvidas, tipo, elas têm desejos, mesmo que os pais não queiram lidar com isso, as crianças têm. Então, tipo, por mais que você possa ser um pai que proíbe o trânsito da criança pela rua, ela tem internet. A internet é a rua dentro de casa. Então, tipo, se a criança não vai aprender dentro de casa com os pais, ela vai aprender na rua. E pode ser essa rua dentro de casa que é a internet. Então, tipo, a criança pode aprender, aprender coisas que ela talvez não deveria estar aprendendo da forma que a internet permite que crianças aprendam. Então, acho que é bom que as conversas sejam que partam dos pais e não, tipo, se a criança tem dúvida, eu acho que é o momento da criança saber também. Então, tipo, se ela tem uma dúvida, talvez ela não precisa saber tudo, mas de alguma forma essa dúvida precisa ser saciada. Então, porque ela vai procurar, tipo, a internet permite esse lugar, é só procurar no Google, tipo, ela vai escutar uma coisa na rua, ela vai milhares de coisas. Então, tipo, uma criança bem informada também, tipo, ela tem como lidar com abusos, com milhares de coisas. Ela tem como ela saber o que é errado, o que
que é certo com o próprio corpo. É uma forma também de resguardar a criança também de certas coisas. Então, nessa tentativa de podar a criança, de salvá-la do mundo que é pervertido e feroz, tipo, às vezes a gente acaba jogando a criança exatamente no lugar que ela não deveria estar. Então, acho que é importante lembrar disso também. Gente, eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui, que aceitaram o nosso convite para participar desse programa, quem está assistindo a gente também. Uma discussão super importante. E a gente em breve vai dizer qual é o próximo tema, que a gente ainda não sabe. Estamos nas articulações. A gente vai ter reunião de pauta hoje, mas já passa para vocês qual vai ser o próximo tema. Muito obrigada.